O palhaço e o psicanalista. Como escutar os outros pode transformar vidas. Sobre como escrever o prefácio de um livro sobre escuta. Fui gentilmente convidada a escrever o prefácio do livro O Palhaço e o Psicanalista de Christian Durkheim e de Cláudio Tebas. Logo me coloco naquela posição de que esta é uma tarefa grande demais, que não saberei o que escrever até chegar o fim em que os editores não puderem mais esperar. Pois é, este dia chegou. Nasceu um sol maravilhoso. Estou aproveitando o meu último dia de férias e sentada em um bote inflável, de frente para o mar, laptop no colo, e me proponho a escrever. Li o livro aos bocados e acho que você que agora me lê o fará assim também. Logo no começo, os escritores nos fazem uma provocação. Escrevem como dois escritores distintos, mas ao final da leitura não podemos mais saber onde escreve um, onde pensa o outro. No meu caso, sem dar nenhum tipo de spoiler, adianto que isso não funcionou. Conheço bem demais os autores para me deixar enganar por esse truque. Também no início do livro eles contam cada um a seu modo como se conheceram. Nessa hora, fico pensando: é real a ideia de que todos os fatos têm mais de uma versão. Cada um trouxe a sua e eu tenho a minha, que é a verdadeira, é claro. Quando você escuta os sussurros que a vida dá, ela te presenteia. Desde que conheci Tebas, a cada palavra que ele falava, a cada questão incrível que ele me trazia, a cada jeito de aprofundar a conversa sem deixá-la chata e obscura, eu pensava: Christian precisava conhecer essa pessoa. É, de novo eu tinha razão. A escuta do palhaço e a escuta do psicanalista são fundamentais para entendermos como se dão as relações humanas. A escuta que se dá por outras vias que não se confunde com as que possa exclusivamente no ouvido. E a orelha amplifica o som para ouvirmos melhor. E eu aqui, fazendo o papel da orelha, amplificando a escuta que, de uma forma ou outra, consegui produzir em meus encontros com cada um. O dia vai passando e o sol me faz lembrar de que tenho corpo, que sou mais do que orelha e que me queimo. Mudo e mudo de bode e sento-me à sombra. Sigo lendo o livro e vou me preparando com modos diferentes de se pensar sobre as relações com desconhecidos, as que se dão entre amigos, entre amantes, entre colegas de trabalho e entre esposos. Conheço-me em muitos deles, estendo e entendo outros tantos que antes não tinha sido capaz de escutar. Às vezes, precisamos do texto para que a escuta se dê. Agora sei por que meu marido, vez ou outra, fecha a cara quando está levando ou lavando a louça. Não tem nada a ver com o fato de eu ter falado a ele que deveria fazê-lo, claro. É apenas o homem das cavernas. Penso também sobre o meu papel de educadora, de diretora de escola e de empresária. Tantas denominações diferentes para quem mergulha no trabalho, cotidiana e apaixonadamente, sem sequer lembrar-se de que se formou também para a escuta. Sou psicóloga de formação e escutadeira em geral. Crio todo dia modos diferentes de trabalhar e sinto que o dia foi bom quando consegui ter ao mesmo tempo ao menos um bom encontro. A escola também se faz de encontros todo o tempo, assim como o consultório, o picadeiro ou a rua. Que tipo de liderança será que eu exerço? Sonho com um dia em que eu puder sentir que exerço o meu papel de liderança como os líderes descritos no livro. Como criar um ambiente onde crianças e adolescentes e professores possam ver sua voz circular, possam escutar e ser escutados em seus encontros uns com os outros e com o conhecimento? Escutar vez ou outra parece ter a ver também com aquela sensação de que, ao nos depararmos instintivamente com alguma explicação ou com reflexão sobre uma boa pergunta, de repente temos um estalo. Bingo, agora entendi. Algo da escuta de seu está aí. E como criar um ambiente onde os invisíveis tenham voz e sejam escutados? Penso que conseguimos isso um pouquinho a cada dia. Nossos alunos e alunas saem da escola sabendo que cuidar do outro é muito mais do que dar bom dia para o porteiro. É relacionar-se com ele de fato, é escutá-lo vez ou outra e contar com seu olhar também educativo dentro da escola. Isso é um orgulho. Mas falta sempre.
O desafio de trazer para perto aqueles que trabalham numa empresa é muito maior do que os nomes que damos a seu grupo. Empregados, funcionários, equipes e colaboradores são palavras que, como esta bem dita no livro, precisam de maior atenção. Cada uma dessas aponta para o aspecto da relação entre pessoas e instituições. Cada uma tem seu ponto forte e seu ponto fraco. Precisamos garantir que estes pontos circulem, que a colaboração seja de verdade, por conta de uma sensação de pertencimento ao projeto, mas que também não deixe a impressão de que quem colabora está de passagem. O projeto é de quem está, é permanente. Empregado é aquele que tem um emprego, portanto, tem direitos e deveres de todos os trabalhadores. O funcionário que funciona pode ser um bom colaborador, mas precisa se reconhecer ali. O termo equipe parece borrar vez ou outra as diferenças. Há que se lembrar sempre de que equipes são constitutivas de indivíduos singulares e lidar com essas diferenças é um enorme desafio. Ora, pois, as relações de trabalho não são simples mesmo, assim como não é a lida com as diferenças, mas fazê-las avançar, produzir movimento, é que pode transformar a vida do trabalho numa vida interessante, assim como a análise pode ajudar a dar movimento à vida do analisante. Os tempos em que vivemos precisam de maior cuidado. Como dizem os autores, quem escuta se faz testemunha e portador de um patrimônio que, no fundo, poderia ser de todos nós e que alguns chamam de cultura, outros chamam de memória coletiva. Precisamos de embaixadores dessa escuta, como Christian e Tebas, que nos ajudam a tornar comum o que é de cada um, para que possamos fazer circular palavras e afetos, produzindo grandes encontros, como este que eu orgulhosamente posso dizer que produzi. Boa leitura e belos encontros. Ana Cristina Dunker. Preâmbulo. A gente nunca soube de um casamento que tenha acabado porque ele não tinha ideia de onde ficava Trindade e Tobago e agora se atrapalhava ao cortar cebolas ou um dos dois não sabia trocar o pneu do carro. Esse tipo de coisa a gente já fica sabendo no primeiro mês de namoro. Da mesma forma, das empresas, grande parte das promoções ou demissões não se dá por competências ou incompetências técnicas. Isso se descobre no currículo, na entrevista ou no período de experiência. O bicho pega mesmo é no relacionamento, e relacionamentos são feitos de palavras e encontros. Infelizmente, ainda são poucas as escolas que consideram que preparar alguém para a vida ou para o mercado de trabalho é muito mais do que ensinar matemática, português ou geografia. Todo e qualquer conteúdo que aprendemos vem junto com uma forma de escutar e de dizer. E é dessa forma, você vai ver neste livro, que ainda aprendemos que escutar é obedecer e falar é mandar. Assim, forma-se o conceito: quem fala, fala, quem não sabe, escuta. Como se escutar fosse próprio no lugar de subalterno. O resultado desse despreparo nós vemos todos os dias. Uma sociedade individualista, competitiva ao extremo e com enormes dificuldades de convívio harmônico. Essas dificuldades desmoronam casamentos, detonam a vida no trabalho e minam os melhores projetos e intenções. Maridos e esposas, companheiros e camaradas, filhos e pais, colegas e colaboradores, clientes e fornecedores, parceiros e brothers, todas essas palavras formaram-se junto com o que significa escutar. Expectativas de expressão, de ocupação de lugares, de fala, de autorização e valorização da palavra definem a cooperação ou o antagonismo, a convivência ou intolerância. O desejo genuíno de aprender como escutar os outros e se aprender com isso, com o outro, é um ponto de partida ético fundamental para qualquer forma de vida que se considere comum, mas é também o ganha-pão e o modo de vida de dois personagens que se encontraram neste livro. O psicanalista, que passa o dia a escutar o sofrimento e os desejos dos outros, e o palhaço, que dedica sua existência a nos fazer escutar de outra forma a comédia e a tragédia humana. Muitas pessoas sentem-se perdidas quando descobrem a complexidade e a importância de escutar o outro. Às vezes, isso adquire contornos dramáticos quando uma avaliação profissional aponta essa dificuldade como um sério empecilho para a carreira de alguém, ou quando a esposa ou o marido bate a porta com a separação iminente. A vida em ambientes onde pessoas não se escutam
torna-se gradualmente insalubre, chata e um fermento permanente para a agressividade. Encontros familiares, funcionamentos institucionais de grupo ou de massa, além de plataformas digitais, são particularmente vulneráveis ao fracasso da escuta. Isso acontece porque, em geral, ninguém quer abrir mão de sua posição e vai, para tanto, confirmando a posição correlata do outro, que justifica e solidifica lugares e argumentos. Em vez de entrar com cuidado na casa alheia, pedindo permissão e perguntando, nos colocamos de forma arrogante, impondo nosso mundo e nossos valores. Como agimos assim, autorizamos o outro a fazer isso também. Porta que abre para um lado, abre para o outro. Portanto, possamos e passamos a nos defender e colocar palavras na boca das pessoas. Insistimos em criticar, menosprezar e atacar o outro por meio de uma comunicação violenta e que ignora solenemente o ponto de vista alheio. Isso ocorre em uma espécie crescente. Primeiro perdemos a polidez, depois a etiqueta, em seguida o cuidado com o outro. Finalmente estamos esbravejando coisas imorais sem nos darmos conta, o que obviamente dá razão e justifica para que façam o mesmo conosco. Cedo ou tarde, estão os dois lados gritando que foi o outro quem começou, e um dizendo que o outro o incitou a fazer o que está fazendo. O fenômeno coletivo da desescutação mútua sempre se baseia no sentimento de que cada lado está apenas reagindo ao outro. Assim que se criam os novelos familiares, amorosos e laborais que se reproduzem por si mesmos indefinidamente. O espelho está para o narcisismo, assim como o eco está para a desescutação. Livros sobre escuta surgem nesse cenário como manuais que servem apenas a quem não precisa mais deles. Esperamos que este livro ajude você a valorizar a importância da escuta como um tratamento social e psicológico dos conflitos, mas também como uma forma de tornar a experiência humana mais rica e interessante. Capítulo 1. O começo. Versão do palhaço. Eu não sei dizer nada por dizer, então eu escuto. Secos e Molhados, 1973. Tudo começou com 3 convites, um susto e 3 sims. O primeiro convite foi meu para o Christian. Na verdade, um convite coletivo. Sou coordenador de um projeto chamado Escola dos Pais, que se dedica a explorar e elaborar e compartilhar a experiência de mães e pais no contexto da educação de seus filhos, falando sobre desafios, alegrias e angústias que envolvem a maternidade e paternidade. Chegamos a uma etapa na qual convidamos um especialista para nos ajudar a escutar as inquietações do grupo naquele momento. Logo surgiu um nome, Christian Dunker. Eu já tinha ouvido falar dele, sabia que era psicanalista e tal, mas agora que ele seria nosso convidado, tratei de pesquisá-lo na internet. Encontrei várias entrevistas e artigos, teses, mas nunca uma coisa que me surpreendeu. Ele tinha um canal no YouTube. Mundo moderno, pensei. A primeira coisa que me chamou a atenção, ainda antes de assistir a qualquer vídeo, foi a quantidade de views. Achei curioso um canal de psicanálise ter tantos acessos. E pensei, ou o mundo tem muito psicanalista, ou tem muita gente precisando. Ou os dois. Cliquei para assistir um dos vídeos e fiquei surpreso. Não tinha ninguém deitado no divã com uma caixinha de lenços ao lado. Não era chato como eu julguei que pudesse ser, nem acadêmico e nem muito cabeçudo. Nada disso, só o Christian falando para a câmera. Melhor, ele falava de temas complexos, profundos, filosóficos. E eu entendia. Estava claro agora o porquê do sucesso. Os vídeos eram para todo mundo. Tipo papo de bar, só que em vez de falar do Neymar ou do Cristiano Ronaldo, ele falava de outros caras. Freud, Lacan, Sartre, Sócrates, o filósofo, mas bem que podia ser o jogador, tamanha a informalidade da abordagem. Falava de um jeito que era possível escutar sem se sentir numa sala de aula. Virei fã e mais o número 1 para a contagem de views. Alguns dias depois, veio o primeiro dos 3 sims. Ele tinha topado ir ao nosso encontro. Fácil assim. Ficamos muito felizes. Os dias se arrastavam até que finalmente chegou aquela noite. Estávamos todos excitados, falando pelos cotovelos, arrumando tudo muito bonitinho, parecendo crianças aguardando o Papai Noel. Na hora combinada, avisaram-me que ele tinha chegado. Coração pulou.
Eu tinha virado fã do cara e agora ele estava ali prestes a falar comigo. Vesti minha cara de anfitrião e fui recebê-lo. Prazer, boa noite, bem-vindo, essas coisas que todos esperam escutar e dizer nesse tipo de encontro. Rompendo minha timidez e sem fazer rodeios, ele disparou. Cara, gosto muito do seu trabalho. Topa dar um curso comigo na Casa do Saber? Foi exatamente assim, de repente, sem preliminares. Entrei na vibe, igualmente rápido e sem pestanejar. Respondi ao segundo sim e ao segundo convite com o segundo sim. Claro. Quando? Ah, e é sobre o quê? Um mês depois, estávamos lá falando sobre como escutar os outros, tema que definimos ainda naquela primeira noite. O curso foi bacana e divertido, aparentemente para nós dois, mas o susto aconteceu bem no finalzinho do encontro, quando já estávamos nos despedindo dos participantes. Empolgado com a receptividade naquela pequena plateia, Cristiano anunciou: Nós vamos lançar um livro juntos. Tive a impressão de que se fez uma breve pausa no tempo, mas acho que foi meu cérebro. Apenas assenti com a cabeça, como se eu soubesse daquilo havia séculos. Alguns minutos depois, enquanto a gente tomava a primeira margarita da minha vida, eu lasquei o terceiro sim deste começo. Christian, vou começar a escrever amanhã mesmo. Tem ideia de como o livro pode se chamar? Capítulo 2. O começo, versão do psicanalista. Um exercício zen tem relação com a realização subjetiva de um vazio. Às vezes se realiza por meio de uma palavra, de uma frase, de uma zombaria ou um pé na bunda. É certo que essas espécies de pontalonadas ou palhaçadas somente fazem sentido com relação a uma longa preparação subjetiva. Jacques Lacan. No começo dos anos 2000, uma campanha de teatro fez a nossa cabeça com uma ideia muito simples e irresistível. Eles pegavam brincadeiras, dessas que fazíamos quando criança, e aplicavam diretamente em escala de massa em um auditório lotado, digamos que por 500 pessoas. Gente correndo pelas alamedas, subindo nas cadeiras, descendo e subindo ao palco. Às vezes dividimos um grupo ou cartazes envolvendo manifestação interativa em ato com uma sensação bizarra de falta de roteiro. O grupo chamava Jogando no Quintal e não havia quem não se espantasse com a força da simplicidade do esquema proposto. Aconteciam coisas incríveis sem ensaio, envolvendo, por exemplo, perguntar algo a algum anônimo da plateia e, logo em seguida, desenvolver uma tirada inesperada que não podia ter sido ensaiada. A coisa emanava na hora, era improvisação pura. Eu estava começando a dar aula de clínica e psicoterapia e acompanhava meus primeiros alunos em seus primeiros contatos com pacientes. Achava difícil explicar para eles como a gente adquire essa habilidade de escutar em um tempo real, de arriscar com palavras, acolhendo e devolvendo o que a pessoa diz de forma a ajudá-la a se escutar melhor. Saí daquele quintal com a convicção de que tinha que tornar aquela peça obrigatória para eles. Contato e improvisação. Clau, peças no porão escuro da Pinacoteca do Estado ou então em uma sala de jantar de um semi-teatro no bairro da Bexiga ou na Praça Roosevelt, dos sátiros ou palapatões. Estavam começando a se notabilizar pela cidade. Cláudio Tebas era um dos caras do Jogando no Quintal. Foi assim que meus amigos no mundo das editoras de livros infantis me falaram dele quando faturou um prêmio de literatura infantil. Em outubro de 2017, quando nos preparávamos para fazer uma intervenção de escuta junto aos refugiados da construção da barragem em Belo Monte, espalhados pela cidade de Altamira, no Pará, alguém me falou de um grupo de palhaços paulistanos que havia feito o mesmo em 2011, quando a região serrana do Rio de Janeiro foi seriamente atingida pelas chuvas, deixando milhares de vítimas. O grupo se chamava Forças Armadas. E quem era um dos integrantes do grupo? Ele, de novo, o tal do Cláudio Tebas. Pensei em contratá-lo para que ele pudesse me contar como havia sido a experiência, mas o corre-corre movido a urgências acabou impedindo que isso acontecesse. 6 meses depois, cheguei em casa, vindo da Universidade de São Paulo, em um daqueles dias que parece que instalaram uma colmeia de abelhas na sua cabeça. Um desses começos de noite em que você se lembra de Tal Wolff narrando a ressaca do protagonista em Fogueira das Vaidades.
Seu cérebro foi cerrado ao meio e substituído por uma rede de circuitos dando mau contato e com o disjuntor desligado. Dentro da sua cabeça há uma leva movente e no centro um ovo frito boiando. Cada vez que o ovo toca em uma das bordas, você toma um choque elétrico. Quando fica quietinho, a lava lá dentro se mexe, avisando que tem vida própria. É uma hora perigosa para o casal. Desrespeitando avisos de obras e mantenha distância, ela veio com aquela conversa de trivela. Sabe aquele grupo que eu te falei lá da escola? Eu devia saber, mas obviamente não me lembrava. Confessar ou mentir? Tentar empate técnico. Hum, a bola passou. Então, os pais estão conversando sobre paternidade, maternidade. É super legal, você não acha? Porteira que passa um boi, passa uma boiada. Mandei outro. Hum, a bola passou de novo. Desta vez começou um novelo de palavras e abelhas começaram a entrar em interlocução voluntária com o ovo flutuante. Passei para a fase prática da leitura labial e as palavras dela viram trilha sonora. Então veio o cruzado de esquerda bem no fígado. Então, topa ir lá falar com eles? Quase caí da cadeira. Mas justo eu? Ganhar tempo e se recompor é importante nessa hora. Veio a notícia fulminante. É você lá com Cláudio Tebas. Foi a senha para a derrocada final e o massacre do Homem das Cavernas. Mas como assim? Como que você nunca me disse que o Cláudio Tebas trabalha na sua escola? 5 semanas depois, eu batia o olho no tal Pokémon lendário e na hora percebi que o sujeito sabia fazer o que eu achava que ele sabia fazer. Escutar. Tinha paz, bolo e biscoito, gente legal por todo lado, mas o cara era craque. Eu meio serião e ele zoando da rebatia. Branco e Augusto, Dedé e Didi, o gordo e o magro, um clássico da arte da comédia. Quando você se sente escutado, você quer mais, e quando você acha que escuta, o outro quer mais também. Quando essas duas coisas acontecem, eu tenho para mim uma regra: avance para a próxima casa, mesmo que isso seja imprudente. Sou meio impulsível na escuta, e isso vem sempre e nem sempre me ajuda como psicanalista. Coloquei a ideia de darmos um curso juntos. Vi aquele olhar dele 90% em letras amarelas piscando. Mentiroso, diz isso para me agradar. Mas vi também os 10% verdes dizendo: será mesmo que tem outro louco por aí como eu? O curso rolou e rolou mesmo, sem muito preparo ou roteiro, mas ficou bom e o principal foi: brincando, a gente se entendeu. Fiquei intrigado com isso. O que é que nós sabíamos fazer sem saber direito como é que fazíamos? Resolvi dobrar a aposta em tentar descobrir o que sabíamos fazer de tão parecido na arte da escuta. Tinha algumas coisas óbvias: foco no outro, atenção ao tempo, cuidado com as palavras, inversão de perspectivas e violação calculada de expectativas. Mas o principal não estava claro. E assim começou este livro. No momento em que ele estava quase pronto, tentamos a fórmula da inauguração do Teatro da Escola Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo. Ali eu estava jogando fora de casa. Era um palco de verdade, com umas 300 pessoas e nós de novo, sem roteiro e com o livro descosturado da cabeça. Mas verdade, íamos testar o livro para ver se ele ficava de pé mesmo. Ali também aprendi que quando a gente se escuta, surge uma espécie de confiança que faz da experiência de estar junto o centro de gravidade da história. A situação de vulnerabilidade ajuda muito a confiar no outro e torna a escuta mais aguda e decisiva. É assim também que o desejo de transmitir a escuta torna-se a tentativa de incluir mais gente na brincadeira. Nunca me esquecerei do comentário de uma ex-aluna que estava na plateia e, por coincidência, depois do curso de psicologia, havia se tornado atriz profissional e palhaça. Cris, está tudo ótimo, funciona, mas na boa, o Tebas é melhor psicanalista do que você é palhaço. Foi para casa pensando: acho que ela tem razão, preciso ser mais palhaço para me tornar melhor psicanalista. E é o que eu estou tentando aqui. Capítulo 3. Aprendendo a escutar. Se de médico e louco todo mundo tem um pouco, de psicanalista e palhaço todo mundo tem um pedaço.
Um lado associado ao psicanalista, de bom ouvinte, inteligente e conselheiro, e o outro mais bocó e amigo, que costuma aparecer inesperadamente fazendo rir sem que se saiba direito por quê. Este livro resulta do encontro entre esses dois lados disparados de olhar para o mesmo problema. Como escutar os outros? Depois do encontro no Carandá Viva a Vida e na Casa do Saber, passamos a nos encontrar periodicamente, sem margaritas, mas com algumas garrafas de vinho. Reconfirmamos a ideia inicial de que a parte do psicanalista no palhaço e a parte palhaço do psicanalista têm em comum praticar a escuta como uma espécie de brincadeira séria que transforma as pessoas. É isso que chamamos de escuta lúdica, que consideramos como uma antessala para a escuta empática. Apoiamos nisso nossas pesquisas ao longo de anos de convivência e encontramos com os pais, alunos, empresários, pacientes e público, público de teatro, de rua e psicanalítico em geral. Somos ambos escutadores profissionais. Escuta é nosso ganha-pão cotidiano. Nossas trajetórias nos tornaram faladores, palestrantes e escritores, mas a arte comum que praticamos é muito mais a da escuta. A escuta das pessoas em seus mundos, em meio à alegria e miséria, passando do sofrimento para a capacidade de mudar o mundo e a nós mesmos. Freud, pai da psicanálise, dizia que ela é a arte de transformar o sofrimento neurótico em miséria ordinária. E um bobo da corte, pai de todos os palhaços, poderia dizer que a arte do palhaço é transformar a miséria ordinária em preciosa experiência de vida. Escutar com qualidade é algo que se aprende, depende de alguma técnica e exercício, mas também e principalmente de abertura e experimentação. É uma arte difícil de dominar porque seus efeitos visíveis acontecem no outro em tempo real e segundo as leis do improviso. O riso, a metamorfose do humor, a mudança de atitude com relação a si mesmo, ao mundo e aos outros. O escutador está interessado em produzir esses efeitos no outro, no nosso caso, analisantes em particular e o público em geral. Certa vez, perguntei ao meu filho de 9 anos o que ele queria ser quando crescer, e ele me disse que queria criar uma escola para ensinar as pessoas a contar piada e a encontrar graça na escola. De fato, na escola não se ensina como modular o humor, como criar alterações nos estados de espírito ou o que Freud chamava de técnica do xiste. São Tomás de Aquino disse que, se você quer entender o que são metáforas e alegorias, não procure nos livros, vá a uma feira de livro. É, portanto, ouvindo as pessoas no mercado com suas vozes e confusões criativas, assim como pela observação de como as pessoas contam piadas, que aprendemos a escutar o outro. Palhaços e psicanalistas concordam que a arte da escuta do outro começa pela possibilidade de escutar a si mesmo. Chatos e neuróticos são caracterizados pela pouca atenção às suas próprias palavras, daí o desprezo ou a indiferença pelos efeitos que elas causam nos outros. Chatos e arrogantes sempre colocam o que eles queriam dizer e as suas boas intenções à frente do que o outro realmente ouviu. Eles acham que a escuta é uma questão de telepatia e não de atenção à realidade das palavras. Por isso, o psicanalista deve necessariamente fazer sua própria análise, e o palhaço passa por uma boa profunda experiência existencial em sua formação ao longo de sua prática. Ambas são práticas que exigem uma posição ética peculiar, um lugar social um tanto descolado, como que para representar o que ainda não pode ser representado por uma dada forma de vida ou por certa época cultural. Este livro é a partilha e a tentativa de transmitir o que aprenderemos sobre a complexa arte da escuta. Ele baseia-se em nossas experiências, nossos testemunhos, casos e em algumas generalizações. Embora este não seja um manual do tipo faça como eu ou um guia prático do bom escutador, você vai encontrar aqui alguns conselhos, dicas semi-preciosas e regras de ação que esperamos que não sejam levadas demasiadamente a sério. Acreditamos profundamente na autoajuda, quase tanto quanto o Brás Cubas acreditava que tinha descoberto o emplastro universal para curar a hipocondria. Talvez a autoajuda seja realmente a única forma de ajuda, mas acreditamos também com muito no bom humor, e este também começa por
não se levar a sério demais. Lição 1. Ninguém se torna psicanalista ou palhaço seguindo regras piamente. Lição 2. Não acredite demais no que psicanalistas e palhaços dizem por aí. Eles são sempre um tanto falastrões, charlatões, envolvidos que estão em um ofício de alta precariedade e baixa previsibilidade. Às vezes, escutar dá certo, às vezes não dá muito certo e às vezes dá errado. Escutar é uma arte que envolve o risco. Para dar algum ar de relevância e credibilidade ao que estamos dizendo, criamos uma doutrina que denominamos pomposamente de os 4 Hs da escuta. São 4 palavras que exprimem as 4 atitudes ou lugares que um bom escutador deve cultivar e habitar e que serão detalhadas ao longo de nosso livro. Número 1, hospitalidade. Número 2, hospital. Número 3, hospício. E número 4, hospedeiro. Você não precisa decorar a ordem da aparição, nem se confundir com as palavras parecidas, mas esteja preparado para a repetição delas neste livro. Essas palavras compõem as atitudes ou disposições básicas para uma boa escuta. Há também escutadores, profissionais ou amadores, que são melhores em cada uma delas. Descobrir qual é o seu biotipo escutador preferencial e em qual deles você não vai tão bem assim pode ser um começo de conversa. Faz parte da referida doutrina, em seu parágrafo 1º, versículo 16, agoramente criado, acreditar que a gente pouco ensina ao outro, mas é inevitável que o outro aprenda mesmo assim. Ou seja, nós não escrevemos este livro com a pretensão de legislar regras cuja desobediência criará um escutador. Muito menos faremos avaliações e métricas para deixar você ter a satisfação de ganhar alguma coisa e avaliar-se mais uma vez. Trata-se, antes de tudo, de um convite para que você leia nossas histórias e discuta o que nos parecem grandes erros básicos dos não escutadores. Talvez assim você possa descobrir a sua própria forma de escutar a partir do seu próprio estilo, com seus dotes e limitações. Essa é uma lição mais importante do que parece, porque, em geral, as pessoas já aprenderam certas coisas sobre como devem escutar e, frequentemente, isso funciona como uma espécie de camisa de força que não estimula nem coloca o problema básico em primeiro. Como você, nos seus termos, com a sua história e do seu jeito, pode encontrar um modo de escutar os outros que lhe seja próprio e autêntico? É por essa regra e por esse motivo que a escuta começa pela escuta de si. Não apenas do que você gostaria de ver e de encontrar em si, mas com toda a extensão real que aí existe, incluindo vozes indesejáveis, sentimentos inadequados, sinais contraproducentes e mensagens enigmáticas. Escutar-se como um vaso apolíneo de perfeição pode trazer uma satisfação momentânea, mas a médio prazo terá que enfrentar as consequências indesejáveis de que o outro nem sempre te devolverá essa imagem de polida perfeição ou de imperfeição dominada na qual você se compraz ou se martiriza. Escutar-se é desconhecer-se, despir-se do conhecido e das inúmeras versões que fazemos e refazemos de nós mesmos, a que a psicanálise chama de narcisismo. Começamos nossa pequena viagem pelo reino da escuta com 2 vozes separadas, como elas estavam quando nos encontramos inicialmente, Tebas e Christian. No começo, acreditamos vai ser fácil distinguir quem é quem, mas esperamos que chegue o momento em que você comece a perceber alterações de estilo, de tom e de abordagem que se misturam mais e mais a cada capítulo já a partir deste começo. A hora que você não conseguir distinguir mais onde está falando o palhaço e onde está o psicanalista, nós teremos alcançado nosso objetivo. Esse exercício composicional que moldou a feitura deste livro não é um acaso. Ele corresponde ao modo como entendemos a escuta, como uma pequena viagem na qual deixamos hospitaleiramente que a voz do outro ecoe em nós mesmos, para que em seguida ler sentidos intrusivos e imprevistos, perguntando e investigando a fonte de nossos problemas e quietudes, tal como se estivéssemos em um hospital. Quando a loucura do hospício particular de cada um puder vir à luz, ser reconhecida e recriada, poderemos em seguida brincar de vivê-la mais uma vez ao encontrarmos a história desta viagem para tantos outros.
É assim que escutar o outro torna-nos hospitaleiros de um vírus, portadores de uma experiência que se completa quando a passamos adiante. Como uma bola e como uma boa piada que, uma vez bem contada, nos impulsiona a contá-la para outras pessoas. Vamos lá? Então, escuta só. Capítulo 4. A marginalidade dos palhaços. Quando se fala em palhaço, duas imagens costumam vir logo à cabeça. Palhaço, infelizmente, é aquele de quem muitos têm medo. Ele pega alguém da plateia para ridicularizar, faz grosserias, piadas inconvenientes. Crianças têm medo de palhaços. Filmes de terror exploram impiedosamente nossas fantasias infantis sobre tal figura. Esses palhaços malvados existem em nosso imaginário e, felizmente, são a minoria na realidade. Neste exato instante em que você está lendo estas palavras, milhares de palhaços em todo o mundo estão em hospitais, campos de batalha, campos de refugiados, escutando pessoas, relacionando-se verdadeiramente com elas, buscando, por meio do afeto e do humor, amenizar a dor daqueles que estão passando por situações trágicas e delicadas. Dessa imagem, inferimos porque a comédia é uma espécie de tratamento para a tragédia. Um tratamento que não nega nem destitui a existência do pior, mas que faz com que ele uma espécie de inversão de sentido. Assim, introduzimos que o horizonte do que o palhaço escuta é a tragédia da vida, a sua realidade mais extensa de miséria e impotência, de pequenez e arrogância, de pobreza e desencontro, que se mostra sempre como uma repetição insensata. O palhaço é um realista, mas não um pessimista. Ele mostra a realidade exagerando as deformações que criamos sobre ela. Primeira lição a tirar disso para a arte da escuta. Escutar o outro é escutar o que realmente ele diz e não o que nós ou ele mesmo gostaria de ouvir. Escutar o que realmente alguém sente ou expressa e não o que seria mais agradável, adequado ou confortável sentir. Escutar o que realmente está sendo dito e pensado e não o que nós ou ele deveríamos pensar e dizer. A segunda imagem sobre o palhaço o coloca no picadeiro. Falou circo, pensamos logo em palhaços. No entanto, eles são muito anteriores à existência desse tipo de espetáculo itinerante. Acreditamos que palhaços são anteriores à existência de qualquer espetáculo, enquanto forma organizada de arte. Palhaços têm uma espécie de função social, pois eles condensam e sintetizam a possibilidade dada pela imagem e pela coabitação humana de imaginar e viver, a partir do mundo dado, um outro mundo possível. Com alguma facilidade, a gente consegue imaginar um grupo de ancestrais nossos lá no tempo das cavernas, rindo de um membro do bando mais desajeitado numa caçada ou se atrapalhando ao tentar apanhar frutas. Esse momento foi quando descobrimos que podemos ser diferentes de nós mesmos. Nesse momento, inventou-se a ficção, o como se ou o era uma vez. Lembremos agora que o palhaço vem com uma máscara, com o nariz falso, com as roupas exageradas ou inadequadas. Todos esses signos de que alguém pode ser um personagem diferente de si mesmo, um adulto que é ainda uma criança que já é um idoso, um estrangeiro que é familiar, um desajeitado forasteiro que não entende a língua, por isso é mudo. Todos os traços do palhaço mostram uma profunda afinidade entre a ficção e a verdade das coisas. Afinal, a verdade sobre nós mesmos é que inventamos mentiras. A verdade sobre nós mesmos é que nós nos enganamos, criamos ilusões, nos orientamos por fantasias e nos deixamos levar por enganos que são apenas respostas à força de nossos desejos. Segunda descoberta decorrente da arte da escuta. Escutar é uma pesquisa sobre a verdade do que está sendo dito. Verdade entendida aqui como a relação entre aquele que diz e o que ele diz. Verdade que tem uma estrutura de ficção e não de correspondência com o mundo e a ordem das coisas. A verdade, entre aspas, que se impõe ou que se opõe, mas que é feita também da brincadeira. Como quando se ouve que é brincando que se fala grandes verdades. Quando alguém coloca uma roupa maltrapilha, um sapato gigante, sai correndo atrás de um carro e se coloca em posições sucessivamente ridículas, nós olhamos para a cena e rimos. Por quê? Porque vemos naquele personagem a verdade sobre nós mesmos, infantis, iludidos, humanos ridículos e limitados. Quando rimos do palhaço, rimos de nós mesmos, porque escutamos por meio dele a verdade sobre nós.
Porque cuidado ao xingar os outros de palhaço, porque além de dizer que está usando para se divertir, você está revelando que ele porta um fragmento de verdade que você mesmo não consegue suportar. Esse exercício de imaginação nos traz um importante aprendizado. O palhaço não interpreta um personagem, ele é o personagem. Ele é de uma forma ou de outra que coloca em questão a relação entre o real e a verdade. O palhaço acolhe a vida como ela é, em toda a extensão de sua miséria e com toda a ficção que ela comporta. Vem do palhaço a arte da hospitalidade e a função de ser hospedeiro daquilo que o mundo não consegue ver ou suportar. A compreensão disso é fundamental para se entender de onde vem o riso que o palhaço nos provoca. Dos humoristas, nós rimos das piadas. Dos palhaços, nós rimos deles. De como eles são tontos, de como eles são atrapalhados, de como são desajeitados. Mas rimos também de como eles, nessa atrapalhação toda, revelam como todos nós somos, fomos ou seremos assim atrapalhados, desajeitados e tontos. Os dangas eram pigmeus trazidos do interior da África e no Antigo Egito dançavam para fazer os faraós rirem. Os bobos da corte e os bufões da Idade Média eram gente torta e esquisita, em geral estrangeiros que podiam dizer certas verdades aos reis justamente porque estavam à margem da disputa social pelo poder. A figura e a função do palhaço têm íntima relação com os diferentes e desviantes em geral, os loucos, os bêbados, os mancos e os anões. No início do Renascimento, tanto no Oriente quanto no Ocidente, eles participavam da corte, assistindo a intrigas palacianas e acompanhando as peripécias reais, mas em posição de exterioridade, como uma espécie de consultores neutros. Neutros porque não eram considerados inteiramente como nós, não inteiramente humanos. Essa distância é uma condição imprescindível para a escuta. Sabemos intuitivamente que alguém de fora, deslocado, estrangeiro, meio sem lugar ou sem interesses diretos no problema, nos oferece um retrato mais pernicioso e claro do que quem está vivendo a situação por dentro. Somos frequentemente sufocados pelo excesso de interioridade em uma mesma rede de problemas, de pessoas e de olhares que são repetidos em forma circular e pouco transformativa. Disso emerge uma consideração sobre a prática da escuta. Ela exige que nos coloquemos ao mesmo tempo em uma posição muito distante e muito próxima do outro. Tornar-se palhaço é encontrar esse lugar de estrangeiro no interior de uma situação familiar, mas é também encontrar o conhecido dentro do estrangeiro, o estrangeiro que habita cada um de nós. Essa capacidade de olhar de fora, mesmo estando dentro, cria um novo jeito de admirar o outro, de estranhá-lo, de encontrar nele algo que ele mesmo não está vendo. Colocado dessa maneira, o palhaço pode ser apresentado como uma espécie de diplomata e de solucionador de problemas entre dois mundos: o mundo de dentro e o mundo de fora, o mundo do nós e o mundo do eles. Os antropólogos chamam a condição de alguém que habita essa zona intermediária ou de transição entre duas ou mais culturas de marginal. Aquela pessoa que nasce em uma cultura, que aprende seus costumes, sua língua e regras e depois disso viaja ou emigra para outro país, outra cidade ou outra região, torna-se com o tempo um marginal. Ele pertence aos dois mundos, mas não pertence definitivamente a nenhum deles. Quando chega nessa outra cultura, ele pode se adaptar, aprender os costumes e a língua, mas sempre será percebido e se sentirá, em parte, alguém que não é daqui. Nessa posição de distância relativa, ele consegue ver e escutar coisas que qualquer que são nascidos e criados ali, que se identificam plenamente com seus lugares sociais, não conseguem. Mesmo que regresse à sua cultura original, terá passado tanto tempo fora que perdeu uma parte da história. Fica assim meio deslocado em sua própria família ou cultura de origem. Esse é o marginal. Esse é o palhaço. Nós tendemos a naturalizar nossa própria cultura, tomá-la como centro do mundo, achar que tudo nela sempre foi assim e assim continuará sendo. Mas quando a criança chega a este mundo, ela não se comporta imediatamente como parte dele. Ela estranha o mundo, como estranha a própria mão quando descobre que ela é sua. Quando desiste de perguntar por quê, sua perplexidade declina e ela se torna um de nós.
O palhaço, assim como o bom escutador, é alguém que recupera a arte de se espantar com o mundo e com os outros. Por isso, ele é tão frequentemente retratado como alguém ingênuo e que ainda não sabe das coisas. Pois bem, o palhaço é como um estrangeiro que chega em uma situação e começa a se comportar de forma imprópria. Ele faz aquelas perguntas ou toma aquelas atitudes que adoramos ver as crianças fazerem, pois revelaram a estrutura de verdade de uma situação. Eles nos lembram que um dia todos nós perguntamos por que as coisas são assim, em vez de simplesmente seguir o fluxo da repetição cotidiana. Se o palhaço nos devolve a perplexidade, revelando afinal quem nós somos e como somos, ele nos informa também que a parte de escutar é meio oposta à arte de entender. Seria mais justo descrevê-lo como a arte metódica e cuidadosa de desentender os outros, de perguntar por que mesmo A leva a B e B leva a C, quando isso está claro e cristalino para quem fala, mas não se escuta. Para entender menos a cultura onde ele está, por ser meio inadaptado, o palhaço tende a escutar melhor esta mesma cultura, agindo como um potencial transformador. Mais ou menos como quando vamos à casa de alguém e vemos certas coisas problematicamente fora do lugar, mas que o dono da casa não consegue perceber, simplesmente porque se acostumou a ver ordem onde não existe. Isso vale para culturas, para países, idades da vida, posições sociais ou de gênero, mas também empresas, se as considerarmos como subculturas. Não à toa, as corporações se valem tanto de consultores externos, coaches e mentores, palestras motivacionais e outros recursos necessários para tirar as pessoas do modo de escuta na qual elas parecem congeladas e absortas como zumbis, repetindo seus próprios costumes. Essas intervenções funcionam como departamentos dos bobos da corte, só que terceirizados. Na Idade Média, os palhaços eram esses estrangeiros, muitas vezes anões ou pessoas com deformidades que nunca poderiam aspirar a uma posição na administração ou no governo. Aqui vai outra lição prática. O palhaço tem que estar em uma posição marginal ou periférica com relação aos interesses, para poder escutar e fazer rir melhor. Ele deve aparecer como uma criança que diz que o rei está nu, ou como um errante sem lugar, justamente porque faz a função de crítica do poder instituído. Daí que a irreverência e a ironia, ainda que aparentemente involuntárias, estejam em sua atitude básica. É como se ele não entendesse as regras, como se ele falasse outra língua. Nossa oposição, ele consegue observar melhor a comédia e a tragédia dos interesses humanos. Os bufões eram os únicos que estavam autorizados a rir do rei. Podiam fazer isso justamente porque suas pretensões de poder estavam suspensas. Enquanto todos estão representando seus personagens, lutando para se tornar protagonistas ou antagonistas da peça da vida, os bobos da corte apenas são o que são. Pessoas de verdade, gente cooptada das ruas para entreter os cortes e o clero, suas piadas exploram o valor crítico da sua inadequação. Eles não estão ali apenas para fazer espetáculos para os outros dormirem ou esquecerem as coisas como elas são, mas para inventarem ou revelarem a verdade da situação que realmente está ali. Os bobos mais astutos, e viva o paradoxo, percebiam então que tinham de estar profundamente conectados a um instante presente para tirar proveito cômico das situações cotidianas, apontado aquilo que, de dentro, não conseguiam ver. Como fazer isso? Escutando, escutando e escutando.